Vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula de nivelamento N2 da segunda série do ensino médio. A primeira atividade diz o seguinte: um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD, da figura abaixo. Uma medição feita nesse terreno mostrou, em metros, as medidas indicadas. Fazendo raiz quadrada de 2 como sendo igual a 1,4, qual é o perímetro desse terreno? Quando nós falamos em perímetro, nós estamos falando, na verdade, da soma de todos os lados. Então, se eu for olhar esse terreno aqui, o perímetro seria este comprimento somado com este comprimento de lado, somado com este comprimento e somado com esse comprimento aqui, ó. Certo? Então, o perímetro seria isso, essa soma desses quatro lados deste quadrilátero. Pois bem, vamos então agora dar uma olhadinha. Eu quero que vocês observem que nós não temos todos os lados do triângulo, desse quadrilátero. Na verdade, o que nós temos é a medida do lado AB e a medida do lado CD. Esse ladinho aqui, ó, DA, nós não sabemos. Eu vou chamar isso de X. E o lado CB, também nós não sabemos o comprimento. Nós vamos chamar isso aqui de Y. Então, o que significa o perímetro? O perímetro é a soma de 20, vou colocar aqui, ó, 20 mais 12 mais aquele lado que eu não sei o valor que eu chamei de X, mais esse outro lado que eu chamei de Y. Mas como é que nós vamos definir o valor de X e como é que nós vamos definir o valor de Y? Quero que vocês observem comigo que aqui tem uma marcação aqui no meio desse terreno, ó. E esta marcação ela vai ser fundamental na resolução dessa atividade. Porque nós vamos dividir o nosso triângulo, o nosso quadrilátero, em dois triângulos, tá? O triângulo 1, ABD, e o triângulo 2, DCB. Por que é importante a gente separar esses dois triângulos? Porque esses dois triângulos, eles têm uma informação também importante aqui, ó. Esse ângulo significa que é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui em cima também é um ângulo de 90 graus. Significa dizer que eu tenho dois triângulos e esses dois triângulos são triângulos retângulos. Por que é importante saber que são triângulos retângulos? Porque no triângulo retângulo eu posso aplicar um teorema muito famoso, o chamado Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras. Ora, o que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? E isso aqui vai nos ajudar a resolver o problema. Por quê? Porque pelo Teorema de Pitágoras, se nós conhecemos dois lados de um triângulo retângulo, nós podemos saber qual é o valor do terceiro lado. Agora, então, eu vou separar os triângulos aqui com suas respectivas medidas para descobrir os valores do lado. Então, o primeiro triângulo, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Deixa eu só ajeitar ele. Aqui formando um ângulo de 90 graus. Então, este ladinho é o X, esse outro lado ali, esse comprimento é o 20, e esse comprimento aqui de baixo é o 12. Certo? Então, pelo Teorema de Pitágoras, se eu tenho dois lados, eu posso conhecer o valor do terceiro lado. Agora, vamos relembrar. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse 20. Então, isso aqui é a hipotenusa.
E os outros 2 são 2 catetos. Sabendo isso, agora ficou mais simples. É só substituir aí os valores, certo? Vamos lá? Pois bem, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 20. Então, no lugar da hipotenusa, eu vou colocar 20 elevado ao quadrado. Igual. Um dos catetos, vou chamar de x, que é justamente aquilo que eu quero saber. X ao quadrado. Mais o outro cateto que mede 12. Só que esse 12 é elevado ao quadrado. Ora, quanto é 20 elevado ao quadrado? 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20. Então, vamos fazer a multiplicação. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 2 é 4. Então, ao fazer 20 ao quadrado, eu encontro o valor de 400. Igual x ao quadrado mais, o que é 12 ao quadrado? É 12 vezes 12. Vamos fazer no outro cantinho aqui, ó. 12 vezes o 12. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Somando, eu tenho 144. Então, aqui 144. O meu objetivo é descobrir o valor de x. Então, eu vou isolar o x. Esse 144 que é positivo, passa para o outro lado negativo. Negativo 144. Igual a x ao quadrado. Se eu pegar e subtrair o 400 menos o 144, eu vou chegar a um resultado de 256. 256 igual a x ao quadrado. Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Significa que o x será a raiz quadrada de 256. Ok? Então, raiz quadrada de 256. Mas qual é o valor da raiz quadrada de 256? Se eu tiver uma calculadora, eu vou aplicar direto a raiz quadrada e vai dar o valor exato. Se eu não tenho, eu vou decompor. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 256 e vou decompor esse valor. Como é um número par, eu posso dividir por 2. Então, se eu pegar o 256 e dividir por 2, eu vou chegar a 128. Se eu dividir por 2, vai dar 64. Dividindo por 2, 32. Dividindo por 2, 16. E assim vai. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, é 2. E por 2 é 1. Então, escrever 256 é a mesma coisa que escrever, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Vamos reescrever aqui. X vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Pronto. Agora, por que eu deixei 2 ao quadrado? Porque aqui em cima eu tenho um índice 2, embora ele não apareça, mas aqui tem um índice 2, a raiz quadrada. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa potência com esse índice da raiz. O que vai restar? Somente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o x vai ser igual a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. 16 metros. Encontrei agora qual é o valor da medida x. Então, vou colocar aqui, o valor x igual a 16. Tenho agora 20
mais 12 mais 16. Agora falta encontrar o valor de y para calcular o perímetro. Para isso, eu vou pegar o outro triângulo. Olha o formato do outro triângulo. Tem mais ou menos assim, ó. Aqui, então aqui eu tenho o ângulo o D, C e B. Quais são as medidas? Aqui é 20, aqui é 20 e aqui é y. Como é um triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos verificar agora outro detalhe. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o y, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é a hipotenusa. E os outros dois, consequentemente, são catetos. Agora eu vou aplicar o teorema. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa ao quadrado? É o y. Então, eu tenho aqui y ao quadrado igual um dos catetos, que é 20 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 20 ao quadrado. Eu já fiz a conta de 20 ao quadrado? Fiz, né? Vai dar 400 ali, ó, na outra, o exercício. Então, só vou juntar aqui, ó. Y ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado, 400, mais 20 ao quadrado, 400. Y ao quadrado vai ser igual a 400 mais 400, 800. A operação inversa da potenciação é a raiz. Então, eu tenho raiz quadrada de 800. Veja bem como que eu vou extrair a raiz quadrada desse 800. Eu vou dividir esse número, vou fatorar. Olha o que eu vou fazer. Y vai ser igual a... O que é 800? 800 é a mesma coisa que 8 vezes 100. Y vai ser igual a raiz quadrada. Vou separar de 8 vezes a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Vocês concordam que vai ficar 10 vezes a raiz quadrada de 8? Mas veja bem como é que eu posso escrever o 8. Eu posso escrever esse 8 como sendo 10 vezes. O que é 8? É a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes o 2. Por que eu coloquei... 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Por que eu coloquei o 2 aqui em cima? Porque eu vou simplificar o índice com a potência. O que vai restar? Y igual o 10, que já estava aqui, vezes o 2, que saiu da raiz, vezes a raiz quadrada de 2. Mas quanto que é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é 20. Então, vai ficar 20 raiz quadrada de 2 metros. Ok? Só que o exercício me dá outra informação. O exercício diz que eu posso considerar, olha aqui em cima, ó, a raiz quadrada de 2 como sendo 1,4. Então, onde aparece raiz quadrada de 2, eu vou colocar 1,4. Então, vai lá. Y é igual a 20 vezes o 1,4. Y vai ser igual, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 20 vezes 1,4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 2. Como só tem uma casa após a vírgula nos números que estão se multiplicando, eu vou pegar da direita para a esquerda e vou puxar uma casa a vírgula. Então, vai ficar 28,0. 28,0 é um número inteiro. Então, posso considerar só como sendo 28 metros. E aí, eu tenho a medida Y.
Vou voltar lá em cima e vou substituir os valores do perímetro, né? Ó, então, o perímetro vai ser igual a 20 mais 12 mais 16 mais o 28, que foi justamente o último número que eu encontrei. Agora é só somar, né? Então, eu tenho 20 mais o 12 mais o 16 mais o 28, que vai dar igual a 76. Então, o perímetro é igual a 76 metros. Agora sim, encontrei o valor exato para o perímetro desse terreno, que é a soma de todos os lados. Olhando nas alternativas, eu vou verificar que a letra A responde essa nossa primeira questão. No exercício número 2, nos fala o seguinte: dado um quadrado de lado igual a 15 centímetros, calcule a medida de sua diagonal. Vamos desenhar aqui um quadrado. Mais ou menos aqui um quadrado, certo? E vamos representar a sua diagonal. O que é diagonal? Diagonal é um segmento que vem de um vértice ao outro, passando por dentro da figura. Então, essa aqui é a chamada diagonal, representado pela letra D. Qual outra informação que está dizendo? A informação que está dizendo é que lá, cada lado desse quadrado mede 15 centímetros, certo? Agora vejam comigo o que acontece aqui, ó. Se eu separar essa minha figura em duas, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui tem um ângulo de 90 graus, é um quadrado. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é importante quando nós temos um triângulo retângulo, sabemos o valor de dois lados e queremos saber o valor do terceiro lado. Pois bem, vamos relembrar então qual é o teorema de Pitágoras. Ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Vamos identificar quem são os catetos aqui em cima? Então, nós vamos ver aqui que nós temos esse D, que é a diagonal, que é o comprimento da diagonal que a gente quer saber, é justamente o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos do meu triângulo retângulo. Ok? Então, agora, vou substituir. No lugar da hipotenusa, eu vou colocar o valor D, que é justamente isso que eu quero saber. Então, esse D ao quadrado vai ser igual a um dos catetos que mede 15 ao quadrado, mais o outro cateto que também mede 15 elevado ao quadrado. Vamos fazer continhas agora para descobrir quanto é 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho 5. 7 mais 5 é 12. E aqui vai ficar 2. Então, dá 225. Esta diagonal ao quadrado vai ser igual a 225 mais. Perceba que 15 ao quadrado também é 225. Então, essa diagonal ao quadrado vai ser igual a 225 mais 225 é 450. 450. Eu quero saber o valor de D. Então, eu vou fazer a operação inversa da potenciação, vai ser a raiz. A diagonal vai ser o quê? Raiz quadrada de 450. Ok?
Então, chegamos a este valor aqui. Agora, o que é 450? Qual é a exata, qual é a raiz quadrada exata, ou se tem exata, de 450? Nós vamos poder utilizar o método da decomposição para resolver esse problema aqui. E é isso que a gente vai usar a partir de agora. Então, vamos pegar o 450 e vamos decompor o valor. Se eu pegar 450, que é um número par, e dividir por 2, eu vou encontrar o resultado de 225. Agora, veja bem, não dá mais de dividir por 2. Será que dá de dividir por 3? Como é que eu posso saber isso sem precisar já dividir o valor, sem ficar tentando? Eu somar os algarismos. 5 mais 2 é 7. 7 mais 2 é 9. 9 é divisível por 3? É. Então, sinal que o 225 é divisível por 3. Então, vamos dividir. Dividindo isso por 3, eu vou chegar a 75. O 75 é divisível por 3? Também, porque 7 mais 5 é 12. E 12 dá a dividir por 3. Se eu pegar o 75 e dividir em 3, o resultado vai ser exatamente 25. Não dá mais de dividir por 3. Mas o 25 eu sei que dá de dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Usei a decomposição e descobri o seguinte, que eu posso representar o 450 como sendo 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Agora eu vou olhar o expoente e o índice. Como é uma raiz quadrada, eu posso simplificar esse 2, os expoentes, né? 5 ao quadrado, eu corto. Porque 5 ao quadrado é 25. E a raiz quadrada de 25 é o 5. Então, ele sai dentro da raiz. Vezes 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Ok? E lá dentro vai sobrar só o 2. Então, esta diagonal vai ser igual a 5 vezes 3, 15. 15 raiz quadrada de 2. Tem alguma unidade de medida? Tem, centímetros. Então, esta diagonal será 15 raiz quadrada de 2 centímetros. Vamos dar uma olhadinha? Ó, 15 raiz quadrada de 2 centímetros é a letra C. Portanto, a resposta da número 2 é a letra C.